Tu conhece a série Emergência Radioativa? Essa série de 2026, com 5 episódios, dirigida por Fernando Coimbra e Iberê Carvalho, é inspirada no acidente real com o Césio 137, que aconteceu em Goiânia em 1987 e foi considerado o maior desastre radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. O caso envolveu centenas de pessoas, né, que se infectaram aí com o pó azul brilhante do Césio 137, após, né, uma máquina de radioterapia abandonada ter sido manuseada de forma totalmente errada. Na série a gente conhece o Márcio, que é esse moço aí que tá de amarelo aí olhando para cá, né? Que é interpretado pelo Johnny Massaro. E o Márcio, ele é um físico nuclear que ele volta à sua cidade natal para comemorar o aniversário do pai, né? E ele acaba aí se envolvendo nas investigações desse acidente nuclear, né, que foi o Césio 137 em Goiânia. Em setembro de 1987, em Goiânia, capital de Goiás, né, um acidente radiológico envolvendo uma máquina de radioterapia abandonada, que era do Instituto Goiano de Radioterapia. Ela acabou infectando aí centenas de pessoas, né, que acabaram tendo contato com o pó brilhante do Césio 137, quando esse manuseio, né, desse objeto, dessa máquina de radioterapia, ela acabou, né, se espalhando por toda a cidade. Esse pó azul, né, depois que essa máquina de radioterapia ela foi violada, ele acabou indo para o meio ambiente, né, se espalhando entre as pessoas, nas ruas, acabou indo parar em alimentos também, o que fez com que o acidente fosse maior, né, e contaminasse aí muitas pessoas, direta ou indiretamente, né, que chegaram a ter aí uma aproximação, um contato com esse elemento. Um dos invólucros, né, dessa máquina, ele continha chumbo. E o chumbo, ele é vendido, assim, muito... tem um valor muito grande, né? Isso é um material que... ele é muito consumido, né? Então, o dono de um ferro velho, né? Ele comprou esse aparelho, essa parte do chumbo. A gente vê isso aí na série, né? A gente acompanha que tudo começa a partir daí. Dois rapazes que vão a esse instituto de radiologia, né? Que estava abandonado e lá eles encontram uma máquina. Eles veem que dentro possui chumbo, né? E que eles poderiam vender aí para ganhar uma grana extra. E aí eles dois, né, os dois sozinhos, eles quebram aí todo o invólucro dessa máquina, retiram a parte que tem chumbo, levam até esse ferro velho, né, vendem para o dono, recebem a parte dele e vão embora. E o dono, por sua vez, ele acaba, né, repassando aí para mais outros locais, né, na vida real realmente aconteceu assim. O dono do ferro velho, ele passou para mais dois locais, para mais dois ferros velhos, né, e aquele conteúdo, né, do Césio, que era um pó brilhante, ele acabou levando aí para dentro da casa dele, para a família, né? Ele compartilhou com amigos, amigos compartilharam com outras pessoas, e assim foi se espalhando, né? Todo esse pozinho azul. Eu me lembro que eu era pequena, mas eu lembro de uma cena muito inusitada, que foi uma senhora que ela tinha levado isso para dentro da casa dela para colocar no altar, né? Dos santos dela. E por incrível que pareça, eu até falei sobre isso pro meu marido quando a gente começou a assistir a série, né? E na série tem exatamente essa cena, né? Eu até vi assim, quando passou, eu falei pro meu marido, olha aí, foi que eu te falei, né? Porque a gente vê na série isso, né? Eles indo até uma casa que tinha uma grande quantidade de contaminação. E quando eles chegam lá, né, conversam com a senhorinha e tudo. E aí, quando chegam na parte da sala dela, tá lá o altar dela, né, cheio
luzinha brilhante azul, né, que ela tinha colocado ao redor ali do altar dos santos dela. Então, assim, uma coisa que eu achava que era um delírio coletivo, assim, era algo que eu achava que lembrava, assim, isso aí nem porquê, né, realmente existiu. E é algo, assim, bem absurdo, né, a gente vê que as pessoas não tinham total informação sobre aquilo, né, e simplesmente espalharam, né, fizeram contaminação maior por achar aquilo bonito, né, achar aquilo divertido e tudo mais. Na série a gente até vê nessa hora aí um cara que leva um pozinho para casa para mostrar para a filha e ele diz: olha, eu tô suas estrelinhas para você, né? E aí ele desliga a luz e mostra para ela e a criança fica ali encantada, né? Brincando com aquilo. E na realidade, né? Todas as pessoas que tiveram contato com com o Césio, né, com esse pozinho, eles apresentaram tonturas, náuseas, né, diarreia, dentre tantos outros sintomas, logo nos primeiros dias de contato. E muitos procuraram aí os hospitais para poder se tratar, mas a coisa só pôde ser identificada, né, e ver da onde partiu tudo isso, quando a esposa do dono do ferro velho, né, ela começou a se tocar que desde que aquele objeto tinha entrado na casa dela, as pessoas estavam adoecendo ela, o marido, né, e aí ela pegou o objeto, levou para a divisão de vigilância sanitária da cidade e pediu que fosse investigado. A partir daí, aquele objeto ele pôde, né, ser verificado que ele continha uma grande radioatividade e finalmente as pessoas foram descobrir de onde é que estava vindo tudo aquilo, né, que estava enchendo de doentes, né, nos hospitais. E essa fonte, né, de radioatividade, ela havia sido achada no dia 13 de setembro, né, que foi quando os rapazes foram lá, retiraram a peça do antigo Instituto de Radiologia, mas somente no dia 29 de setembro é que ela foi identificada, que foi quando a esposa desse dono de ferro velho conseguiu levar, né, o aparelho até a divisão de vigilância sanitária, ou seja, foram vários dias aí, né, até poder finalmente as pessoas terem um contato maior e ver que isso não era só uma coisinha, né, não era só uma epidemia que estava tendo na cidade, e sim era uma questão muito maior, muito mais de maior risco, né, que era algo radioativo. E aí finalmente puderam, né, conectar os órgãos, chamar as pessoas de fora para poder estudar, ver o que é que eles poderiam fazer, quais seriam os próximos passos, né, que deveriam tomar. E aí então entrou, né, o papel fundamental da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que através de vários outros órgãos também, né, e muitos funcionários, eles conseguiram isolar ali as áreas, né, isolar as pessoas, eles foram colocar dentro do estádio olímpico. Tudo isso daí vocês vão ver na série, né, vem mostrando direitinho. E através desse isolamento dessas pessoas, dessas regiões, né, a partir do momento que entraram outros órgãos, que eles puderam monitorar mais, a questão de se havia feito algum transporte, se tinha saído da cidade e tudo mais, é que eles puderam isolar ali a área, né, puderam retirar também muitos subsídios do solo e também de materiais, né, de construção abandonado. Além disso, né, foram identificados 7 focos, e esses 7 focos começaram a ser todos monitorados, né? Muitas pessoas foram infectadas, muitas pessoas foram tratadas, 4 morreram, infelizmente, né? Morreram entre 4 a 5 semanas depois das infecções. E no final, né, todos os resquícios, todos os materiais contaminados, né, eles foram colocados, isolados em containers próprios para isso, né? E eles estão hoje em dia no centro lá, né, na cidade de Abadia, de Goiás, que fica a 23 quilômetros de Goiás. E lá tem um centro que monitora todo esses componentes, né, para que nada de ruim possa acontecer novamente. E tudo isso daí vocês vão ver, né, na série, dentre tantas outras coisas. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.